Muito pouco. É muito pouco. O Fluminense empatou com o Deportivo Laguaira. Essa é a análise pocket de Deportivo Laguaira 0, Fluminense 0 na estreia da Libertadores de 2026. E se a gente falava que o Fluminense não tinha nenhum jogo grande para tirar a pecha de que vai mal em jogos grandes, vai mal em jogos decisivos, o Fluminense pegou um jogo que não era grande, apesar de ser de Libertadores, era o jogo mais vencível, por assim dizer, fora de casa. E o Fluminense fez uma partida ruim. Gabriel, mas você que tá aí em Caracas, não conseguiu ver que o goleiro fez 2 milagres, um no chute do Martinelli, o outro no chute do JK Caracara, uma defesa absurda. E ainda o outro zagueiro salvou um chute do John Kennedy, e teve um pênalti não marcado, e era para ter tido uma expulsão, um vermelho direto que ele não deu, e esse mesmo jogador que era para ter tomado um vermelho direto, depois deveria ter tomado um amarelo, o juiz deu para o outro zagueiro ao invés disso. Sim, e é muito pouco. É muito pouco. Sabe quem concorda comigo? O Zubeldia. Tanto concorda que falou isso na coletiva, vou render isso em outro vídeo. Muito pouco, o Fluminense produziu muito pouco e não venceu o Laguaira. Mais um jogo que o Laguaira não levou gol. 12 jogos na temporada e 4 gols sofridos. Tudo bem, mas 11 foram no futebol venezuelano, que é muito fraco. O jogo não foi nivelado, e esse acho que é o primeiro para começar a análise. Se o jogo tivesse sido nivelado pelo alto, como por exemplo foram um pouco, de certa maneira, os duelos contra o Once Caldas no ano passado, em que o Once Caldas, para mim, jogou mais bola do que o futebol colombiano vinha jogando e impôs dificuldades, ainda assim o Fluminense venceu as duas partidas, tanto no Palo Grande lá em Manizales quanto no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu viria para cá e falar, olha, esse Laguaira me impressionou. Esses caras vão longe. Me impressionou, mas não. Eu sei o nível do Fluminense. Eu não sabia totalmente o nível do Laguaira. O Laguaira veio pra cá e confirmou exatamente, jogando em casa, o Laguaira não mudou uma vírgula da impressão que eu tinha sobre eles. Qual que era essa impressão? A impressão de que era um time que tem um mínimo de organização, gosta de, quando tem a posse de bola, consegue criar, consegue utilizar um pouco dos contra-ataques, apesar de não ser a principal arma, e que o nível técnico é baixo. O nível técnico é muito baixo. Erra passe bobo, erra inversão boba, dá muito espaço na marcação, tecnicamente marca mal. O Laguaira confirmou exatamente isso tudo. Agora, em relação a outra situação, que é o Fluminense, eu sei exatamente o nível do Fluminense. E eu sei exatamente que o nível do Fluminense não é esse. O Fluminense foi ao nível do Laguaira. Um time que com 5, 6 minutos de jogo, eu falei, cara, tá com muito espaço. E o time parece que não está correndo. O Canóbio é o jogador que mais corre da face da terra. Isso não é maluquice, isso é número. É o jogador com o maior pique de intensidade alta, maior quantidade de corridas curtas de intensidade alta no mundo. E não estava fazendo isso. O time do Fluminense estava engessado, estava preguiçoso. Parecia que tinha, o voo para cá, para Caracas, é bem longo, partindo do Rio de Janeiro, dá em torno de 6 horas. E eles vêm direto. Macarrão gordinho, como diz o Vilela. Só na tranquilidade. Ainda assim cansa, 6 horas. Parecia que eles tinham saído direto do aeroporto, pousado aqui do lado e vindo jogar depois de 6 horas de voo. E ainda assim a gente não esperava uma atuação dessa. A atuação do Fluminense hoje, ela teve vários problemas. Como eu falei, mesmo a Gabriel, mas ainda criou uma chance, e foi muito pouco. Foi muito pouco, muito pouco. A quantidade de chances que eu esperava que o Fluminense criasse, talvez nem fosse tão a mais assim. Mas que se tivesse convertido, abriria mais o jogo. Ah, mas a cera da equipe do Laguaira. A cera da equipe do Laguaira é um ponto que só acontece porque o Fluminense não está ganhando o jogo. Como deveria estar. Por que eles estavam achando o empate ótimo? Eu até perguntei ao goleiro deles lá o que representava esse ponto pra eles. Ele falou, cara, demais, porque a gente sabe do nível do futebol brasileiro, sabe tudo. O cara respondeu isso. E aí? O que sobra pro Fluminense? Uma partida onde os dois volantes, nosso amigo veio tirar as folhas aqui agora, peraí. Voltou pra lá. Cara, tentando rever aqui, porque eu não lembro exatamente sobre o que eu tava falando, vamos falar individualmente sobre alguns jogadores. Defensivamente, o Fluminense foi bem, até porque
que poderia ter muito problema para Freitas e James se os caras não tinham centroavante? O Alimessa que jogou de centroavante nem é centroavante, então, assim mesmo. Centroavante dos caras normalmente joga o Paredes, se eu não me engano, às vezes muda, enfim. Teve facilidade. Agora, com a bola no pé, o que o Martinelli errou muito. Hércules errou muito, se apresentou pouco no campo de ataque. O Lúcio tentou e errou. Alguns nem tentaram. O Canóbio, por exemplo, foi nulo dentro do jogo, sumido dentro do jogo. Na verdade, quando tentou 2 finalizações patéticas. Na outra ponta, né, porque o Savarino ficou com essa liberdade de poder pincelar para um lado, pincelar para o outro. O Savarino, por exemplo, criou muito pouco. Praticamente nada. O Fluminense conseguiu criar chance? Conseguiu, porque o Laguaira marca muito mal. Agora, esse empate aqui, ele vai ter consequências. Ele tem que ter consequências. O time do Fluminense fez hoje o seu pior jogo no ano. A sua pior atuação no ano. É óbvio que acho que todo mundo vai concordar que o pior jogo do Fluminense no ano foi a derrota para o Vasco de 3-2, vergonhosa, com uma virada em 10 minutos no final. Foi vergonhosa aquilo lá, foi talvez o pior jogo. Agora, também vamos concordar que lá a gente jogou bola. E em algum momento, desligaram da tomada. O Fluminense aqui não jogou bola. Não jogou nada. O único jogo que o Fluminense tinha criado nesse naipe que criou contra o Laguaira foi numa final contra o Flamengo, onde o Flamengo também não criou nada. E aí eu tenho que vir pra cá e achar normal, achar de boa. Não dá. Não dá. O Fluminense pode se complicar muito por causa de uma atuação como essa. Eu até em um momento perguntei, pô, Lessa, será que para alguns jogadores, pô, a estreia de Libertadores está acostumado com aquela torcida pulsando e etc. E, pô, o estádio aqui devastador, vazio, ninguém cantava, ninguém fazia nada. É um clube que não tem uma torcida, assim. E aí o Lessa chega a falar, assim, não, cara, os caras estão desligados. E eu fiz a pergunta para provocar, né? Porque eu vou concordar aqui um ponto. Para mim, a torcida hoje foi o retrato do time dentro de campo do Fluminense. O time vibrante não é esse time. Não é esse time. E aí, sabe qual é o desesperador? É que eu olho pro banco, o Zubeldia demorou 200 anos para mexer. Mexeu 3, e com o time empatando contra o Laguaira na Venezuela, ele só destrava o time dos 2 volantes, solta um pouquinho mais, renova, bota um segundo centroavante com 41 do segundo tempo. O Zubeldia tem parte de culpa nisso também. O Zubeldia também tem parte de culpa. Eu só tive uma pergunta na coletiva, por isso que eu só fiz sobre ser muito pouco. Eu queria fazer outra sobre, vendo que estava muito pouco, não dava para ter feito outra mexida? Mas aí também, se ele já me respondeu com 2 palavras, nada muito pouco, essa aí ele não ia me responder, ou dava para antecipar a mexida, né? Não com 41 do segundo tempo. Porque com 41 do segundo tempo passa uma questão de conformismo. E aí, desculpa, tem jogos que o empate do Coritiba, eu vim pra cá, não vim? E vim e falei, gente, empate positivo, time reserva, jogamos muito melhor do que os caras, o empate não veio, o campeonato é longo, veio um empate e não perdemos. O empate daqui, o campeonato é curto, a gente não jogou nada, e eu nem vi o jogo porque foi no mesmo horário, mas eu aposto que o Independente Rivadavia jogou muito melhor do que a gente, e se bobear, o Bolívar criou mais chances do que a gente mesmo jogando na baixitude, né? Jogando lá na Argentina. Isso me preocupa. Sábado tem Fla-Flu. Semana que vem tem Independente Rivadavia no Maracanã. Essa semana pode ser decisiva pro Zubeldia. Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.